Olá, querido irmão, querida irmã. Alegria podermos voltar e estarmos juntos para o estudo da Palavra de Deus. Estamos neste trimestre, estudando o assunto oração, doutrina e prática da oração na vida cristã e na vida da igreja. E hoje o nosso tema está baseado na lição de número 10, que narra-nos, a experiência de Paulo e a sua experiência de oração, e voltada exatamente para o seu trabalho missionário. Então, o assunto de hoje vai nos fazer refletir sobre a experiência de oração de Paulo no seu trabalho missionário, é a lição de número 10. E o texto é o texto de Efésios, capítulo de número 3, a partir do verso 16, que está na revista, Compromisso, produzida para este estudo, mas eu vou ler a partir do versículo de número 14, que diz assim: Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, sua largura, sua profundidade, sua altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Verso 14, me ponho de joelho, orando por vós, falando com o Senhor. E a partir daí ele diz que este Senhor a quem oramos é Senhor de todas as nações, de todas as famílias da terra, e principalmente Senhor da igreja. E no versículo de número 18, 19, ele fala da necessidade de nos aprofundarmos nesta relação com Deus e com a pessoa do Jesus, conhecendo o seu amor. E no verso de número 20, diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, Então, e a ele toda a glória e honra e poder para todo sempre. Amém. Então, esse é o texto que a lição de hoje está embasada, mas há outros textos também que o autor relaciona aí na literatura, que os irmãos podem consultar, outros textos que estão relacionados na literatura, que é a nossa revista Compromisso, que é a revista base do estudo das nossas EBDs, mas você pode ver Romanos, capítulo de número 15, Efésios, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, e 2 Coríntios, capítulo 1 e Efésios, capítulo 3, são textos que o autor também faz referência na nossa literatura. Novamente, lembrar a você que nós temos aqui lições diárias, ou seja, leituras diárias que precisam ser alvo da sua atenção, porque ajuda na compreensão da lição e também é o seu contato com a palavra de Deus. Já estamos aí na 10ª lição, no estudo de número 10, e daqui a pouquinho estamos encerrando esta literatura
e já está chegando a literatura do quarto trimestre. Portanto, a oração que Paulo fez, a oração missiológica, que podemos perceber, e o autor coloca muito bem isto na lição, né, no texto da lição, é que o apóstolo Paulo entende a oração como instrumento poderoso para a missão de Deus no mundo. E é verdade. A oração é um instrumento poderoso para que se cumpra a missão do Senhor no mundo, a missão que ele deixou para a igreja, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a missão que o Senhor Jesus deixou ao encerrar o seu período, né, missiológico, né, aqui na face da terra. O apóstolo Paulo também entende que a oração dos irmãos foi decisiva para superar obstáculos, para que ele pudesse superar os obstáculos. A oração dos irmãos por ele foi decisiva para que ele pudesse vencer os obstáculos. E a oração realmente ela é decisiva nas nossas vidas, na vida da igreja, quando oramos uns pelos outros, né? Para que tenham vitória sobre as dificuldades. E o conceito que o apóstolo Paulo traz aqui, né, que ele tinha a respeito da oração, era que, bem diferente da maioria das motivações, não é, que nos levam a orar, né? O conceito de Paulo é que deveríamos orar, mas entendendo que a oração era a nossa conversa com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, e a nossa motivação deve ser a vontade de Deus nas nossas vidas. Percebe que no versículo 14 ele diz, orando por vós, né? A expressão da oração do apóstolo Paulo em favor dos irmãos e das igrejas, e aqui especificamente em favor dos irmãos da cidade dos Efésios, era para que a igreja do Senhor pudesse glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor. Então, sem dúvida, também precisa ser nosso motivo de oração, não é? Para que pudessem ser fortalecidos no espírito e para que pudessem crescer, não é, no fundamento da fé, para que pudessem também estar fundamentados no amor e conhecer e experimentar o amor do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento. Não é verdade? Então, essas são as palavras iniciais do autor a respeito da oração que Paulo tinha como prática em favor da igreja. Então, em primeiro lugar, irmãos, orando pela missão de Deus. Ou seja, orando para que a missão de Deus, através da igreja, se cumpra na terra. Era este o objetivo de Paulo ao orar pelas igrejas, especificamente pela igreja dos Efésios, né? Para que a missão de Deus pudesse se cumprir na terra através daquelas igrejas. Então, este era o objetivo que Paulo tinha ao orar, orando para que a missão de Deus se cumpra. E assim nós devemos orar também, né? Porque a missão de Deus ainda está se cumprindo na terra. E nós somos instrumentos de Deus para que esta missão se cumpra. Então, orando pela missão de Deus, né? Para que... Só que Deus não faz sozinho, ele conta com a sua igreja. Então, quando é que nós oramos pela missão de Deus, né? Oramos pela missão de Deus quando o evangelho é anunciado, para que o evangelho seja anunciado. Então, nós oramos para que a missão do Senhor se cumpra, para que o evangelho do Senhor seja anunciado, através dos trabalhos missionários, através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Oramos para que as igrejas cresçam, né? Para que haja crescimento da igreja do Senhor. É bom até pontuar este momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Há um temor entre alguns dos nossos irmãos. O temor é que muitos não retornarão ao convívio físico da igreja, não é? Do templo, de estar no templo. E isso pode trazer um decréscimo na igreja, que alguns talvez não voltarão. Eu penso ao contrário.
eu penso que a maioria de nós, né, está ansioso para que este dia chegue, para que estejamos juntos no templo novamente, louvando ao Senhor. E penso, e alguns pensam da mesma forma, eu já tenho conversado com alguns irmãos, que nós estaremos percebendo algo muito interessante acontecer, que, aliás, já está acontecendo. O fato do evangelho estar sendo pregado hoje através da mídia, através, né, das redes sociais, através dos contatos que temos, que a gente compartilha, né, os links para acesso à pregação, cultos transmitido ao vivo ou gravado e retransmitido para os irmãos, não importa a forma, mas o importante é que hoje nós estamos levando a palavra do Senhor a muito mais gente. A muito mais gente. Né? E com isto, muitos estão ouvindo. E muitos ouvirão a palavra, e a palavra vai falar ao seu coração, serão convencidos do seu pecado, e quem sabe, né, aceitarão a Cristo e a igreja crescerá com a salvação destas pessoas. Não é? Então, orar para que Deus possa permitir que a igreja cresça, mas crescer não apenas em número, né? Nós costumamos orar assim: Senhor, que a nossa igreja cresça também no amor, na fraternidade, na fidelidade, né? Na dedicação, mas também em números. Né? Que o Senhor quer que a igreja cresça em números também, em vidas salvas. Então, orar por isto. Oramos, né, pela missão de Deus no mundo, na terra, quando oramos pelos pastores, pelos líderes das igrejas, né, pelos nossos missionários, por aqueles que se esforçam, né, para que a causa do reino aconteça. Então, você tem orado pelo seu pastor? Pelos ministérios pastorais de nossas igrejas? Pelos ministros pastorais? Temos orado pelos vários ministérios de nossa igreja, as lideranças de nossa igreja, diáconos, líderes de organizações, ministérios auxiliares da igreja, na música, na evangelização. Você tem orado? Orado pelos missionários, para que eles cumpram a missão de levar o evangelho às pessoas, missão que é da igreja, não é? E que nós também possamos fazer este trabalho, sendo missionários de Jesus ao redor da igreja, onde estão as pessoas. Indo a elas, orando por elas, ou contactando. Hoje você tem a facilidade do contato. Não é? Você pode evangelizar as pessoas através de uma videochamada pelo seu WhatsApp. Não é? Você pode, há outros recursos, usando a tecnologia, né, dos nossos celulares, para falar com as pessoas e conversar com elas, ou então estando fisicamente com elas, né, quando isso puder acontecer. Então, orar para que sejamos missionários, ou por aqueles que exercem o trabalho missionário, por aqueles que lideram a igreja, pelos pastores da igreja. Então, orar por eles, né? Então, a nossa oração. Orar para que irmãos sejam edificados na igreja do Senhor Jesus, orar uns pelos outros. Orar para que a igreja do Senhor seja liberta da perseguição, ou seja, orar pelas igrejas perseguidas, não é? Quantas igrejas estão passando por momentos difíceis em países onde os nossos irmãos são perseguidos por causa da sua fé, não é? Mas orar também por aqueles países e igrejas onde estão localizadas em países que não há perseguição de violência, de prisão, de martírio, não é? De tortura, mas há perseguição ideológica, onde pensamentos distorcidos da palavra de Deus tentam calar, não é, a voz do Espírito Santo de Deus através da igreja. Não é? Porque o diabo é sagaz. Aonde ele não atua com força, com violência, ele atua com persuasão, tentando persuadir as pessoas, não é, a negar a sua fé. Então, orar para que as igrejas, neste tempo, tenham forças para permanecer fiel ao Senhor. Então, orar, né? Orar também pelas igrejas, para que, neste tempo difícil, né, elas possam superar as dificuldades.
né, e poder continuar cumprindo a sua missão, orar pelos nossos irmãos enfermos, tantos irmãos ainda enfermos, orar para que Deus console o coração das famílias enlutadas, inclusive, eu posso fazer aqui uma nota, que não está se morrendo apenas por causa dessa enfermidade, não é? Que veio tomar conta do Brasil e do mundo, esse vírus. Pessoas estão morrendo também por causa de outras debilitações. E isso tem crescido, tem sido observado pelas autoridades de saúde, não é? Talvez até por sua fragilidade emocional e alguma situação frágil da sua própria saúde, né? Alguma morbidade, e que fica, de alguma forma, acelerada, não é? E efetivamente presente neste tempo. Então, orar por elas, para que possam suportar as suas morbidades, as suas debilitações físicas, né? E de saúde. Então, nós temos muitos motivos para orar, não é verdade? Mas principalmente para que o reino de Deus se cumpra na terra. O autor também destaca as orações que Paulo, né, fez. Então, grande parte das orações de Paulo estava voltada para o cumprimento da missão de Deus. Então, a preocupação principal de Paulo, ele orava pela igreja, orava pelos irmãos, mas orava principalmente para que o reino do Senhor pudesse se cumprir na terra. Paulo, né, foi ele também um dos instrumentos, entre outros apóstolos e irmãos da igreja primitiva, que estavam operando, né, o reino de Deus na terra nos dias de Paulo. Só para fazer aqui uma nota, quando nós nos referimos à igreja primitiva, não vai aqui nenhuma palavra de depreciação, né? Porque a palavra primitiva pode ter algum outro tipo de entendimento quando alguém ouve, não é? Quando nós nos referimos à igreja primitiva, não há nenhum juízo de valor, mas quando há referência à igreja primitiva é por terem sido as igrejas as primeiras a serem estabelecidas, né, na terra para cumprir a vontade de Deus, a missão do Senhor na terra. Então, é neste sentido que nós nos referimos à igreja primitiva. Paulo ora, né, em favor das igrejas, para que a missão de Deus se cumpra através das igrejas. E ele ora pelos crentes em Roma, Romanos capítulo 15. Ele ora pelos crentes em Éfeso, Efésios capítulo 3. E ele ora pelos crentes de Filipos. E a oração que Paulo faz em favor de Filipos tinha um sabor, não é? Também pelas outras, mas havia uma alegria de Paulo em relação aos irmãos de Filipos, devido à sua experiência missionária com aqueles irmãos ali. Nós vamos compartilhar no material de fixação do estudo de hoje, das igrejas e para o cumprimento da obra missionária de Deus na terra, não é? Efésios capítulo 3, versos 16 a 19, mas eu abordei o verso 14, né, quando efetivamente, neste versículo 14, a afirmativa de que Paulo se colocava de joelho para orar. Efésios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, Romanos capítulo 15 e Filipenses capítulo de número 1. São textos abordados na lição de hoje, lição de número 10, não é? O objetivo da oração de Paulo, oração missional, né, estão aí. Compreender que orar pela missão de Deus no mundo é a maneira mais básica de participar de tudo aquilo que Deus já está fazendo no mundo ao seu redor e ao seu redor. Então, queridos, quando nós oramos para o cumprimento da missão de Deus no mundo, estamos orando, né, exatamente por aquilo que já está acontecendo, que já está sendo realizado através dos nossos irmãos ao longo da história da igreja, mas principalmente no nosso tempo, não é? Orar focalizando missões, não é? Através do mundo, para que a missão de Deus se cumpra no mundo. Então, orarmos nesse sentido. Esses são os dois objetivos aí da lição. Aí está o texto áureo, né?
que vai do 16 ao 19, que é o texto que lemos, e que você pode ler novamente para fixar. Foi o texto lido lá no início, que lemos a partir do verso 14, mas os versos 16 a 19 é exatamente o texto áureo da lição de número 10. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 10 e 11, o apóstolo dos gentios entende que a oração dos irmãos foi decisiva para superar os obstáculos que, do ponto de vista humano, não seria possível. Então, quando Paulo escreve, né, aos Romanos, no capítulo 1, versos 10 e 11, ele está reconhecendo, né, que a oração dos irmãos, né, e, falando com Deus, foi, sem dúvida, uma força para a superação dos obstáculos, tanto dele como também da igreja. Então, o apóstolo dos gentios entende. Por que apóstolos dos gentios? É interessante também essa observação, né? Você deve se lembrar que quando o apóstolo Paulo se converteu, lá nos capítulos 8, 9, né, de Atos dos Apóstolos, o encontro que ele teve com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus declarou que ele seria apóstolo aos gentios, né? Ou seja, seria aquele que iria levar a palavra de Deus aos gentios, aos não-hebreus, aos não-judeus. O Senhor estava entendendo que os apóstolos escolhidos por Jesus e que estavam em Jerusalém ainda não estavam prontos ou cumprindo plenamente a missão de levar o evangelho ao mundo. Haviam algumas questões, né, preconceituais também por parte dos apóstolos que ficaram em Jerusalém, quando a igreja se dispersou por causa da perseguição até mesmo, né, vinda do próprio apóstolo Paulo, quando ainda antes da conversão. E aquele encontro de Jesus com Paulo no caminho de Damasco, né, para Damasco, ali o Senhor Jesus chamou o apóstolo Paulo, chamou a Paulo e o fez apóstolo aos gentios. E depois, então, ele passou a ser chamado também de o apóstolo dos gentios, não é? Ok? Agora, uma outra observação que eu acho que é interessante aqui, que me ocorre nesse momento, e que acho que faz sentido este esclarecimento. A era apostólica, irmãos, ela se encerrou no Novo Testamento, ok? Quando eu digo a era apostólica como ofício, ok? É interessante entender isto. Os 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo, a era apostólica como ofício apostólico, se encerrou com João. Quando João, lá no final do primeiro século, né, entre os anos 97 e 98, né, encerrando ali já a revelação do Apocalipse, ele veio a morrer de anos, né, de vida. Não há registro de que João tenha morrido martirizado. Há registro que ele morreu depois já de idade avançada, não é? Então, com João se encerra a era apostólica, o período apostólico. A partir de João, a função apostólica é da igreja e não de pessoas, ok? Então, quando a gente diz que devemos orar para que o reino de Deus se cumpra na terra através da missão apostólica da igreja, de que é ir e evangelizar todas as criaturas, fazer a obra do Senhor, vencer os obstáculos. Então nós devemos orar como irmãos em Cristo, né? E como igreja apostólica de Deus na face da terra, aqui no que se diz respeito à função da igreja, para que nós possamos então superar os obstáculos que são naturais no ponto de vista humano, né? E ir adiante, né? Porque humanamente a gente não consegue superar os obstáculos, mas com a presença do Senhor, isto é possível. Então, só para frisar, o apostolado hoje é da igreja, não de pessoas, não é?
Isto é bom frisar neste tempo, quando nós vemos muitos aí alvorando o título de apóstolo. Daqui a pouquinho nós vamos ter título de anjo, né, de arcanjo, e isso não tem significado algum, né, segundo a palavra de Deus, segundo o evangelho do Senhor. A missão apostólica é da igreja e não de pessoas. Foi de pessoas até a era apostólica findada com João. Então, Paulo, chamado o apóstolo dos gentios, ele destaca isto, né, que a oração dos irmãos são orações que ajudam a superar os obstáculos. Então, irmãos queridos, o que nos leva a orar hoje? Quais são as motivações para que nós possamos orar? Não é? Há muitos motivos de oração hoje, né, irmãos? Nós devemos orar exatamente para que o nosso povo seja vitorioso, orar para que as pessoas realmente consigam superar as suas dificuldades, orar por esta enfermidade que está assolando, né, a face da terra, orarmos para que o Brasil seja liberto para Jesus, orar para que a igreja cumpra a sua missão, a missão do reino de Deus na face da terra. E as nossas motivações precisam ser, principalmente, o cumprimento da missão de Deus na face da terra. Nossas orações abrangem a missão de Deus no mundo. Então, o que fazer para que as nossas orações passem, né, a focalizar a missão de Deus no mundo? É ter uma vida de compromisso com Deus, irmãos. Quando nós temos uma vida de compromisso com a palavra de Deus, não é? Com a palavra de Deus e com o próprio Deus, nós nos preparamos, né, para ser instrumentos do Senhor para que se cumpra, né, a vontade de Deus na terra, para que a vontade do Senhor se cumpra na terra, para que o seu reino, né, possa se cumprir na terra. Então, para que isto aconteça, para que a gente tenha a nossa oração focada nesta missão de Deus no mundo, a minha vida, a sua vida precisa ser uma vida comprometida com Deus e com a sua palavra, consequentemente com a igreja do Senhor na face da terra. Paulo, então, está orando, né, pela igreja dos Efésios, né? E algumas coisas chaves aqui. Paulo não orou pela proteção dos irmãos, propriamente dito, né? Ele ora para que a oração, né, a missão de Deus se cumpra. Claro que ele também orava pelos irmãos, mas principalmente para que a missão do Senhor se cumpra. Então ele fez uma oração missiológica ou missional, né? Para que o Senhor realmente fizesse a obra através daqueles irmãos, cujo foco, né, foi o desenvolvimento dos crentes no seu caráter, do seu aperfeiçoamento e da sua experiência com Deus. Então, ele sabia muito bem que, enquanto nós estamos no mundo, nós vamos passar pelas dificuldades, pelos obstáculos, né? Então, temos que orar principalmente para que Deus nos use e nos capacite, não é? Para que sejamos crentes com caráter cristãos, aperfeiçoados no Senhor, aprofundados na experiência com Deus, a fim de que pudessem se tornar, não é, cada vez mais, a cada dia, mais parecidos com Jesus, não é? Então, o nosso objetivo como igreja é caminhar na direção do Senhor Jesus Cristo, ou seja, como diz a própria palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, foi o objetivo da oração que Paulo fez, escrevendo aos Efésios. Aos Filipenses, né? Orando pelos crentes em Filipos. Paulo orou pelos irmãos de Filipos para que eles pudessem discernir a palavra, ter uma vida pura, uma vida de pureza e viver para a glória de Deus, né? Então, naturalmente, entendo ser também o nosso desejo, né? Que nós sejamos homens e mulheres que possam discernir a palavra,
ler a palavra e discernir e entender para aplicar. Ter uma vida de pureza, de santidade, de fidelidade ao Senhor. E viver não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. É claro que o Senhor vai nos permitir ver a sua glória resplandecendo através de nós, sim. Mas nós não devemos, de forma alguma, né, nos envaidecer disto. Mas tudo que façamos na igreja, toda a missão cumprida por nós na terra, seja na igreja, seja na minha vizinhança, seja através do trabalho missionário, através do meu ministério, do seu ministério, do ministério de Deus confiado a nós, é tudo para a glória de Deus. Então, Paulo orou, né, em favor daqueles irmãos, que ele tinha um carinho muito grande, né, porque foi um dos primeiros lugares que Paulo trabalhou durante a sua viagem missionária, na segunda viagem missionária, chegando em Filipos. Está registrado lá no livro de Atos. Portanto, irmãos, quando você for orar por alguém, utilize 3 princípios, né? Os principais princípios que você deve se utilizar para orar quando estiver orando por alguém, ou pela igreja, ou por alguma coisa. Ore para que se cumpra a vontade de Deus. Eu acho que, acima de tudo, é a vontade de Deus. Não é que a gente não possa dizer para Deus o que está no nosso coração. Eu acho que a gente tem esta liberdade de dizer a Deus aquilo que está no nosso coração. Mas devemos submeter o que está no nosso coração à vontade de Deus. Ore por desenvolvimento espiritual e pelos frutos na vida de quem precisa, né, da sua intercessão. Ore para que ele seja um crente fervoroso, não é? Um crente consagrado, e ore para que vidas também se convertam, né? Então, para que sejam pessoas que frutifiquem na presença do Senhor. E, em terceiro lugar, não se esqueça de lutar em oração. Irmãos, nós precisamos orar cada vez mais, ter momentos de oração. Abrir o nosso coração para o Senhor, ter o lugar da oração a partir do nosso coração e também o lugar que nós dedicamos como altar em nossas vidas de falar com Deus, a fim de que a missão de Deus, né, lutar em oração para que a missão de Deus se realize por meio daqueles por quem estamos intercedendo, seja pelos missionários, pelos líderes pastorais, pelos líderes de ministérios, né, e por cada um de nós, pela igreja do Senhor, né, para que através de nós a missão do Senhor se realize na face da terra. Então, são princípios interessantes quando oramos uns pelos outros, mas principalmente para que a missão do Senhor, através de nós, através da igreja, se cumpra na terra. Portanto, queridos, faça uma avaliação e dê uma nota, né, de 0 a 10 para esta avaliação. Você começa dizendo assim: oro pela missão de Deus quando? A sua prática de oração em favor do cumprimento da missão de Deus. Oro a fim de que o evangelho seja anunciado para todos os povos e nações. Como isto está na sua vida? De 0 a 10, qual é a nota que você dá? Pela oração, pela evangelização do mundo, para que o evangelho do Senhor seja anunciado. Segundo, intercedo pelo crescimento da igreja de Cristo, inclusive a minha igreja local. De 0 a 10, você tem orado para o crescimento de Deus, ou seja, do reino de Deus na terra, e o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo? Inclusive, tem orado em favor do crescimento da sua igreja, da nossa igreja? Orar para que Deus realmente possa despertar pessoas para que aceitem o evangelho e que, neste tempo, as pessoas possam refletir na necessidade de voltar-se para Jesus. Então, esse tipo de oração, de 0 a 10, como está na sua experiência? Intercedo pelos pastores, pelos ministérios, intercedo pelos líderes da igreja, intercedo pela obra missionária e oro também pelos meus irmãos em Cristo.
Então, nesta oração em favor dos líderes na igreja e uns pelos outros, como você tem praticado isto? Na sua experiência, de 0 a 10, qual é a nota que você coloca, né? Clamo pela igreja perseguida, pelos irmãos e irmãs que pagam até mesmo com suas vidas, pelo simples fato de confessarem Cristo como Senhor e Salvador e não negar a sua fé, acrescento. Você tem orado pela igreja perseguida e como nós precisamos orar, né? Projetos têm sido levantados para que nós nos conscientizemos, né, a respeito de orarmos pelos nossos irmãos que estão em regiões que há perseguição por causa da fé. E para que nós valorizemos o fato de estarmos em nosso país livre daquele tipo de perseguição, do martírio, da violência. Mas como eu já pude dizer lá no princípio, na parte inicial da lição, não é que nós não sofremos alguma perseguição. Às vezes temos a ideia de que nós não estamos sendo perseguidos, não é? Então a ideia de orar pelas igrejas perseguidas, orar pelas igrejas que estão em países islâmicos, países onde a perseguição é ferrenha, é tamanha, na região da África e outros lugares, na Ásia. Mas nós, enquanto igrejas aqui no Ocidente, também temos passado por algum tipo de perseguição na América Latina, na América do Norte, na América Central, em alguns países na Europa, não é? Irmãos têm sido perseguidos, sabe por quê? Por que intermédio? Por qual viés? O viés ideológico, que tenta deturpar a verdade absoluta do Evangelho de Jesus, da palavra de Deus. Então, quando nós nos mantemos firmes, muitas vezes somos perseguidos, sendo atacados, né? Querendo fazer com que aceitemos como verdade aquilo que não tem base na palavra de Deus. E até por isso, às vezes, somos até criticados, somos até zombados e até discriminados, né? Num país onde a liberdade cristã é garantida por Constituição brasileira, né? Por nossa Constituição. Então, de alguma forma, alguns comportamentos de instituições e ideológicas, né, de ideologias contrárias à palavra de Deus, têm trazido algum tipo de perseguição também. Então, orarmos por esse momento que estamos vivendo na face da terra, para que nós, enquanto crentes, nos permaneçamos firmes e não negar a fé em Cristo Jesus. E vamos crescer nesse ambiente da oração, nesse alvo, né, da oração, ampliando o nosso espaço de oração com o Senhor. E lutar em oração a fim de que a missão de Deus realmente se realize por meio daqueles que cumprem, não é, a missão, daqueles que trabalham, ou orar por nós, porque nós somos esses instrumentos do Senhor para que a missão de Deus se cumpra na face da terra. Então, o espaço de número 10 é lutarmos em oração para o cumprimento da missão de Deus na terra, através da igreja, então, consequentemente, através de todos os crentes, mas principalmente, né, orarmos por aqueles que lideram as nossas igrejas e lideram a obra missionária através do mundo. Então, esses são, né, os motivos, né, que devemos orar e apresentar-nos a Deus à luz do que Paulo fazia quando orava a igreja, pelas igrejas e pelos irmãos no passado, para que a sua missão se cumprisse. Portanto, irmãos amados, não é? Aí está, e que nós sejamos como Paulo, homens e mulheres realmente fiéis, né? Orando para que haja esperança na face da terra. Orando para que haja esperança no coração do brasileiro, haja esperança no coração da igreja, haja esperança no mundo. Pessoas que têm esperança em tempos difíceis são muito mais atraentes para aqueles que perdem a esperança. É um destaque, né, que o autor faz na lição e que eu quis compartilhar com os irmãos. Ele faz esse destaque aqui exatamente
nesta parte verde aqui, né, da lição de número 10, ele faz esse destaque. Pessoas que têm esperança em tempos difíceis são muito mais atraentes para aqueles que perdem a esperança. Então, mantenha-se na esperança e oremos por isso, para que você possa também influenciar outras pessoas a terem esperanças. Então, irmãos, 3 princípios para orar em favor, né, da Igreja do Senhor, em favor da obra missionária. 3 grandes princípios que já podemos ver, mas que eu quero focar. Buscar a vontade de Deus, orar pelo desenvolvimento espiritual de pessoas e da igreja e perseverar em oração para que se cumpra a missão de Deus na terra. Lutarmos, né, pela oração. E lutar aqui tem a ideia de perseverar, de vencer os obstáculos, de caminhar, orar sem cessar, como diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Que Deus, portanto, nos abençoe, para que esta lição seja importante para o crescimento da minha vida, da sua vida e, portanto, também para a vida de nossa igreja. Que o Senhor Deus, portanto, nos abençoe e que cumpramos a missão de ir ao mundo, pregar o Evangelho, para que toda criatura seja salva e ensinada a guardar o Evangelho do Senhor, batizadas e, quem sabe, né, fazer parte também da nossa igreja, ou da igreja do Senhor no mundo. Oremos. Ó Deus querido, muito obrigado por tua palavra, mais uma vez podendo ser compartilhado ao coração dos meus irmãos, ao meu coração, ao coração dos nossos amigos. Ó Pai querido, que realmente eu e os meus irmãos e as nossas igrejas no Brasil e no mundo sejamos homens e mulheres comprometidos para que a missão do teu reino se cumpra na face da terra. Que possamos estar orando uns pelos outros, mas principalmente para que a tua obra se cumpra no meio de nós. Obrigado, Deus, e mais uma vez oramos em favor daqueles que estão enlutados. Ó Deus, pessoas jovens estão sendo ceifadas por outros motivos de enfermidades e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor console o coração de seus familiares, pessoas que estão morrendo também por causa desta enfermidade que assola o mundo. Ó Deus, consola os seus corações e trata também, ó Deus, daqueles que estão enfermos e permita que eles se sintam fortalecidos e curados. E a nós outros, ó Deus, que sejamos também libertos de qualquer possibilidade de enfermidades. Que o Senhor nos dê a oportunidade de estarmos bem, física e espiritualmente, para prosseguir cumprindo a tua missão na face da terra. Muito obrigado por esta oportunidade de compartilhar a tua palavra e o ensino da tua palavra aos meus irmãos. Eu oro e nós oramos em o nome de Jesus. Amém.